Ô, Nath, qual a postura do Galo, hein? Você acha que vai para aquele jogo reativo, dando a bola ao Palmeiras, esperando para puxar um contra-ataque, ou não, encara de igual para igual? É jogo duro? É jogo difícil? Claro que sim, mas eu sou mais Galo, viu, Nath? Um jogo difícil pro Atlético, né? Nós até comentávamos ainda no meio de semana que o confronto contra o Bahia, ele tinha um peso a mais do Atlético tentar os pontos em casa, porque na sequência teria o líder do campeonato em São Paulo. O Atlético não consegue vencer e agora de alguma forma aumenta a responsabilidade para esse confronto de domingo. Encarar o Palmeiras dentro da sua casa, agora no Bank Park, né, é sempre um desafio difícil. Até porque o Palmeiras, ele é um time também que ele não faz questão de ter a bola o tempo todo, né? O Palmeiras é um time que também joga em transição, então às vezes até prefere dar a bola ao adversário e explorar isso. O Palmeiras é um time que força muito a saída de bola do adversário, força o erro, pressiona com a sua linha mais alta. O Atlético também vai ter que ter cuidado com isso, até porque a gente está vendo, né? O Lianco fez um bom jogo contra o Bahia, ali agora como um zagueiro pela esquerda, mas está se adaptando à função, né? Então, se pressionado, pode ter um pouco mais de dificuldade. Um Atlético que tem fortalecido a sua saída de bola nesse novo esquema com a presença do Natanael, né? Que na hora ali de construir o jogo, ele é um terceiro zagueiro, ali um zagueiro pela direita, mas são aspectos do jogo que o Barba Domingues vai ter que ficar atento, né? Essa marcação mais alta que o Palmeiras vai tentar propiciar, um jogo mais reativo pelos lados do campo, que o Palmeiras também é muito forte, mas é um Palmeiras que terá muitos desfalques, né? Jogadores lesionados, o Flaco Lopes que ainda tá naquele período ali de recesso pós-Copa do Mundo, perdeu jogadores agora também suspensos, o próprio Barbosa, né? Alexander Barbosa estreou, mas já levou cartão amarelo, acumulado com os do Botafogo, já estará fora também. Tem o retorno do Paulinho, o retorno do próprio Abel no banco de reservas. Então é um Palmeiras favorito, mas é um Atlético que dá para encarar. E acho que a postura do Atlético, principalmente na hora de competir, tem que ser semelhante ao que foi o primeiro tempo contra o Bahia. Um Atlético que trocava passes com agilidade, que brigava muito nos duelos do meio-campo. Foi um Atlético mais aguerrido, mais competitivo. Acho que isso é o primeiro passo para tentar vencer o Palmeiras lá em São Paulo. E os jogadores agora que o Paulo Azeredo citava, ainda que não fiquem como titulares, tê-los como opções no banco de reservas já é ótimo. Contra o Bahia, o Eduardo Domingues sequer fez as 5 substituições. A meu ver, muito mais por falta de possibilidades mesmo. Então, ter um cara como o Scarpa, que controla o jogo, que ajuda numa falta, numa bola parada, né? Ter um cara como o Minda, de velocidade, de explosão, para explorar um contra-ataque, ajuda o Galo a ter mais repertório para tentar essa vitória. E a verdade é que o Atlético não pode cometer os erros que vem cometendo e que cometeu no jogo contra o Bahia na Arena MRV com um bom público, né? Primeiro, não pode perder tantas oportunidades, né? De jeito nenhum, porque contra o Palmeiras você vai ter poucas e você tem que traduzir em gol, você tem que aproveitar. Segundo, precisa ter uma marcação mais forte, mais sólida, um meio-campo mais povoado. Não adianta também querer jogar com 3 atacantes, embora isso não signifique que o time fique desprotegido, né? Você tem os atacantes que ajudam no momento defensivo, mas eu faria opção por povoar esse meio-campo, rechear o meio-campo. A Nath disse de muitos desfalques do Palmeiras, daqui a pouco a gente vai detalhar, mas mesmo assim é uma equipe muito forte, é o único invicto como mandante no Campeonato Brasileiro, é o principal favorito à conquista do título. Então, assim, ele tem que fazer um time que marque muito e que não desperdice as oportunidades como vem acontecendo, para que o Atlético tenha chance de vitória, tenha chance de um empate, pelo menos, conseguir um ponto, como você disse, porque seria muito importante na tabela de classificação e mais, né? Você empatar com o líder da competição fora de casa ou até ganhar, isso aí te dá uma força, né? Te dá uma motivação, não só para a reação no Campeonato Brasileiro, mas pensando na temporada. Eu tenho falado aqui muito, né? E a respeito da minha falta de compreensão com relação aos equatorianos que estiveram na Copa do Mundo, exceto o Alan Franco, que realmente foi liberado, né? Mas o Minda e o Preciado, porque o Paredes, por exemplo, jogou ontem no Boca Juniors pela Sul-Americana. Que loucura, né? Jogou. Decidiu a Copa do Mundo. No domingo ele tava batendo nas pessoas, né? Nos Estados Unidos, lá em Nova Jersey, você viu, inclusive apoiou. Então, no domingo ele tava batendo nas pessoas, na terça ele já tava treinando e quinta ele tava jogando play-off da Sul-Americana. Poxa, pessoal, acho que se ele tá fazendo isso aí, acho que mais gente pode fazer, hein?
E a diretoria trabalhando em reforços, ô Paulo Azeredo. O que tá pegando nos bastidores do Atlético? Tem um jogador do Chelsea, agora um atacante do Chelsea da Inglaterra na mira, Azeredo. É isso, o David Washington, né, que foi formado na base do Santos, Thiago. É um jovem ainda, 21 anos, muito jovem. Saiu daqui como uma grande promessa. A diretoria do Santos o vendeu por 15 milhões de euros para o Chelsea lá em 2023, mas não deu muito certo por lá. Chegou a voltar por empréstimo ao Santos. Está ainda na equipe inglesa, né, preso à equipe inglesa. E a matéria, inclusive, que está no nosso portal, itatiaiasport.com.br. Inicialmente a informação divulgada pelos amigos do GE.com. A Itatiaia confirmou e o Atlético quer um empréstimo, Thiago. Nesse momento a gente sabe que o Atlético não tem grana. Isso aí já é notório, todo mundo sabe. E o Atlético quer um empréstimo. O que eu pude apurar hoje, um pouco mais cedo, é que não só o Atlético, tem mais equipes interessadas, inclusive equipes estrangeiras. E outra coisa, o Chelsea quer vender. O Chelsea quer vender, não quer emprestar de novo, acha que não é vantajoso para o time inglês, também não foi quando emprestou para o Santos, porque ele retornou, não conseguiu se destacar por aqui. Então, a princípio, há essa questão, essa dificuldade, o Galo quer, tem interesse, está na mira, mas o Chelsea não abre mão de vender o atleta e não quer emprestá-lo. Comprar não vai comprar, né? 15 milhões de euros. Nossa. Não tem jeito. Foi vendido por esse preço, E ele, Ale, seria, se viesse por empréstimo, ainda que por empréstimo é uma aposta, né? Eu acho que aí só se fosse um negócio de ocasião, né? Você paga o salário do jogador e tem o retorno esportivo, o retorno técnico, porque o Atlético já deixou bem claro que não tem condição de fazer um grande investimento. Já um grande salário já tá difícil. Então, um grande investimento para trazer em definitivo um atleta agora, eu acho que é utópico, né? Você pensar nessa possibilidade. Vamos torcer para que a coisa caminhe nesse sentido, né? Do jogador poder passar uma temporada ou mais aqui, mas em definitivo pode tirar o cavalinho da chuva, né, Tiagão? Mas a questão do Riquelme, jogador que está sendo muito pedido aí pelo torcedor, Thiago. Até porque, se você vê, Gabriel Meck, companheiro dele, tá jogando no Grêmio. O Juan Pablo, companheiro dele também, na seleção. Entrou no segundo tempo contra o Galo, no jogo do Bahia Atlético. E o Riquelme está, por enquanto, no sub-20 do Atlético, mas o Galo já disse, nós trouxemos aqui, inclusive, essa informação com exclusividade com o Luiz Carlos Azevedo, que tem planos para o Riquelme, sim, ser observado no profissional. E por isso está negociando uma renovação. O Riquelme tem contrato com o Atlético até o final de 2028. Vai falar, mas renovar por causa de quê? Ele tem 17 anos. E é tido aí como uma grande promessa, com grande projeção dentro do Galo. E o Galo fez isso com alguns jogadores que já estão, inclusive, no profissional. Cissé, o Cauã Soares, todos eles tiveram um contrato renovado. O Atlético, então, está buscando oferecer ao Riquelme este plano de carreira, este novo contrato e também essa experiência no profissional. O que eu pude apurar é que, nesse momento, há um impasse na negociação. O empresário do Riquelme, inclusive, deve chegar a Belo Horizonte na semana que vem para negociar mais diretamente com o Atlético. O desejo é realmente dele permanecer. Ele é atleticano de Belo Horizonte, quer fazer história no clube. Conversei com algumas pessoas próximas ao Riquelme. Ele quer fazer história dentro do Atlético, mas nesse momento um impasse na negociação. O Atlético vê com bons olhos a permanência e vê com otimismo também essa possibilidade de renovar o contrato do jogador e ele ser aproveitado logo no time profissional, Thiago. O Ale, é sempre entre a cruz e a espada quando esse assunto base vem, né? Se coloca, a torcida também muitas vezes tem pouca paciência, já queima logo o menino. Se não coloca, a gente fica na cobrança. Tem que dar chance. Você falou ainda há pouco do Cruzeiro, né? Sim. De vários bons talentos que o Cruzeiro tem. E o Paulo Azevedo trouxe um comparativo de jogadores que estão na mesma geração que o Riquelme na seleção brasileira de base, que já vem tendo chances no clube, e no Atlético o Riquelme ainda não ganhou a sua oportunidade. É sempre muito difícil essa transição para acertar esse time base profissional, Ale. Mas o Atlético tem trabalhado para que seja menos difícil, né? Primeiro, tem investido muito nas categorias de base, não é de hoje, e o retorno não é imediato, evidentemente, mas tem feito um investimento muito sério, justamente para que consiga ter um melhor desempenho. E aí eu não estou falando só de resultado, de campeonato, de classificação, estou falando da revelação desses jogadores e justamente dessa transição que é sempre delicada, né? Vai muito também do treinador. A gente já falou aqui que a política do clube é trabalhar melhor essa situação. Agora, evidentemente que você não pode pensar em futebol sem ter uma base forte, uma base que abasteça a equipe principal e que tenha oportunidades, né?
Porque o que acontece muitas vezes é que na América do Sul, em muitos países que não têm o mesmo recurso para destinado para o futebol, como tem o Brasil, que os jogadores naturalmente têm a oportunidade, muito jovem, 18, 17 anos, e que acabam se destacando. O Brasil vai lá, paga uma fortuna por esses atletas que vão bem aí na Sul-Americana, na Libertadores, sendo que se ele olhar para o CT dele na base, tem jogadores muito parecidos. Então, é uma questão de política, uma questão de política interna, né? Também da comissão técnica observar e fazer essa transição de forma cuidadosa para não queimar, mas sempre tentando aproveitar essa molecada que é muito talentosa. Você falou do Riquelme, tem outros jogadores que vêm se destacando, então é muito importante ficar ligado nisso. Galera, Fred, vou recapitular com vocês aqui, ó. Dia 12 de julho, ou seja, exatamente há 12 dias atrás, no dia 12 de julho, eu trouxe a seguinte informação sobre o Fred. Presta atenção, gente, há 12 dias atrás. Vamos lá, ó. Falei com vocês do tempo de contrato com exclusividade aqui, falei com vocês do salário com exclusividade aqui lá atrás, no início dessa parada aí, falei com vocês lá atrás sobre isso. Ó, ele pediu 3 anos, o Galo ofereceu 2. Mas quem paga 2, paga 3, vão chegar num acordo em relação a isso. O salário dele vai ser na casa de 2 milhões e 200, um pouquinho abaixo do que o Hulk recebia aqui, e um pouco abaixo do que, abaixo do que ele recebe lá. Se eu não me engano, lá o salário dele é 3 milhões e meio por mês, então ele teria que ter essa diminuição, aceitar isso e tal. E aí chegaram num acordo, mas sempre, desde o início, o Galo nunca chegou a negociar de fato com o Fenerbahçe. Quanto vocês querem? Eu vou mandar tanto. Vocês aceitam? Nada, nunca teve nada disso. Sempre foi Galo e jogador certo, faltou fechar com o clube. Foi assim com a Assad, foi assim com o Torreira, foi assim com o Lomônaco, foi assim com o Galarza. Mas quem? De cabeça que eu lembro aqui foram esses: Assad, Torreira, Lomônaco e Galarza. Fecha com o jogador, não fecha com o clube. Foi exatamente isso. Então, pelo menos da minha parte, eu, Lucas, faço as minhas apurações com as minhas fontes. Nunca trouxe para vocês algo diferente disso e a situação segue a mesma, tá aí. Conversei com a pessoa próxima ao Fred, que tá sempre na casa dele quando ele está em BH, e a pessoa falou comigo: é improvável do Fred jogar no Galo, porque o técnico que tá lá não quer liberar ele. Ele já falou com nós aqui. O técnico que tá lá no Fenerbahçe hoje, que eu esqueci o nome agora, me desculpem, mas enfim, também supérfluo isso aqui. O técnico lá não quer liberar ele, e ele já comentou com vários amigos, com várias pessoas próximas, parece que não vai ser dessa vez. O técnico lá não quer abrir mão. Falei com vocês o tempo de... Tá aí, galera, vocês estão vendo? Dia 12 de julho, há 12 dias atrás, eu trouxe esta informação no canal. Dia 21 de julho, ou seja, 3 dias atrás, Ismael Kartal, não sei como é que fala, tá, gente? Ismael Kartal, técnico do Fenerbahçe, abre aspas, é um jogador de personalidade, de quem eu gosto muito. É um jogador capaz de assumir qualquer papel. Também é muito querido dentro da equipe. É um jogador muito trabalhador e um grande profissional. Vai estar comigo na sequência da minha passagem aqui. Dia 21 de julho, o técnico do Fenerbahçe fala justamente o que nós falamos aqui há 12 dias atrás. Falando para vocês que era o capítulo final dessa novela. Tudo confirmado, exatamente o caminho que eu falei para vocês aqui foi confirmado e tá aí. Tá aí, galera. Então, assim, quando a gente traz uma notícia aqui para vocês e que não é o que vocês querem ouvir, porque boa parte da torcida queria a contratação do Fred, e quando eu venho aqui meio que joga água no chopp, joga um balde de água fria, às vezes a gente toma muita porrada, lá vem ele de novo. Olha aí, ó, o Cavaleiro do Apocalipse, olha aí, ó, só dá notícia ruim, olha aí, só joga pra baixo. Mais vale a verdade salgada do que a mentira doce. Vocês estão entendendo? Eu tô nessa parada de David Washington, eu já poderia ter soltado o vídeo aqui do David Washington, não soltei ainda porque eu tô apurando, eu tô conversando com muita gente, essa história tá muito estranha, tem ponto sem nó, mas eu não vou falar isso agora, né? O assunto aqui é o Fred. Se eu venho pra vocês aqui e dou a notícia, Galo tem
forte chance de fechar com o Fred, empresário vai viajar, vai trazer o jogador, tá todo mundo no clube esperançoso. Ia bombar o vídeo, ia bombar, ia ganhar inscrito, o vídeo ia bombar, ia viralizar, o canal ia fluir bem. Não é verdade, gente. Não é verdade, pelo menos o que eu tenho de notícia nunca foi isso, sempre foi pés no chão, vocês sabem disso, todas as vezes que eu vim falar de Fred aqui. Galera, vocês lembram do Mônaco? Vocês lembram do Torreira? Vocês lembram do Assad? Do Matias Galarza? Fecha com jogador, não fecha com clube. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Então, gente, eu prefiro trabalhar nessa linha editorial que eu sigo aqui com vocês, porque é o correto, é o justo. Ah, mas o canal não vai bombar, não vai crescer, o que dá notícia é bomba, é sensacionalismo, é especulação infundada, não tem problema. Crescimento orgânico, eu tô feliz demais. E a cabecinha no travesseiro, ó, tranquila. Então, galera, tá aí, provado pra vocês. É isso aí, massa. Fechamos mais um vídeo aqui no canal. Muito obrigado, a companhia de todos. Só antes de sair, já sabe, né? Deixa aquele like para dar aquela força pro canal. E sempre vou deixar aquele convite para quem tá chegando. Seja muito bem-vindo ao Eterno Galo News, tá? Já se inscreva no canal, ative o seu sininho de notificação para você não perder nada. E deixe o seu like aí para dar aquela força pro canal, tá bom? Fique à vontade aí que esse canal aqui só traz notícia do Atlético Mineiro. Então você que é atleticana, foi indicado por YouTube, por um amigo, tá no lugar certo, venha fazer parte da massa aqui nesse canal. E também fique à vontade para estar compartilhando esse vídeo e o canal com os amigos que também curte o Galo. E assim você faz com que o canal ganhe mais inscritos e assim o canal cresce cada vez mais. A gente agradece demais, valeu? Para finalizar, quero agradecer a todos aí pela preferência de estar nesse canal, tá? Espero que vocês permaneçam aí com a inscrição. Só antes, quero lembrar a todos, antes de sair, verifique se a inscrição está feita e se o seu sininho de notificação está ativado. Porque só assim o YouTube vai te avisar toda vez que tiver uma notícia atualizada aqui do Galão da Massa no canal. Massa, um forte abraço, tamo junto e até o próximo vídeo. Valeu!